Flor de Lírica. Olá, me chamo Elijance Marques, sou bibliotecária e contadora de histórias. E esse é o Flor de Lírica, um podcast para compartilhar histórias, poesias e pensamentos. Te dou as boas-vindas ao nosso 6º podcast. Como está indo a sua semana? Espero que tenha conseguido lidar com todas as adversidades e reveses. Mas se as coisas não saíram conforme o planejado, está tudo bem. Existem dias e dias. Em alguns, vencemos. Em outros, nos sentimos fracassados. Acontece. Mas sempre podemos aprender lições valiosas. Hoje temos uma história interessante. Espero que goste. O título da história de hoje é A Lenda de Pedro Cem. Essa história dizem que foi em Portugal onde surgiu e veio de lá direto para cá no Brasil e acabou chegando nos meus ouvidos aqui no Espírito Santo. A história mudou um pouquinho com a passagem do tempo, né? E acabou virando a história que eu vou contar aqui hoje. Era uma vez um homem muito rico. Seu nome era Pedro Cem e ele nasceu em Portugal. Mas por que será que seu nome era Pedro Cem? Já vou te explicar. Tudo que ele tinha, e ele tinha muita coisa, era na quantidade de 100 unidades. Vou te explicar melhor. 100 casas para morar, 100 casas para alugar, 100 fazendas, 100 edifícios, 100 cavalos e 100 rebanhos de cabras, de ovelhas, de vacas e do que mais você imaginar. Em cada uma de suas 100 fazendas. Além de 100 caravelas no mar com seus 100 capitães. E 100 milhões depositados em 100 bancos diferentes. Rico, né? Pedro Cem era tão rico, mas tão rico que todos vinham pedir dinheiro emprestado. Até mesmo os donos dos bancos. O problema dele é que ele tinha o nariz muito empinado. Não dava esmola, não olhava para pobre e nem falava com o empregado. Seu coração era mesquinho e ganancioso. Queria tudo para si só e jamais dividia com os outros. Não se sabe como tal homem conseguiu se casar. E um dia, exibido como sempre, olhava para o mar juntamente com sua esposa, lá da varanda de uma de suas 100 casas. Viu suas 100 caravelas no mar chegarem abarrotadas de preciosidades, especiarias, tecidos e outras mercadorias. Virou-se para sua esposa e disse: "Lá vem minhas caravelas cheias de mais preciosidades, meu bem. Nossa riqueza, mulher, nem mesmo Deus pode acabar com ela." Foi ele dizer isso e suas 100 embarcações afundaram lá em alto mar, todas de uma só vez. E enquanto ele assistia horrorizado tudo aquilo acontecer, outros empregados começaram a chegar com muito mais notícias de tragédias. Suas lavouras se queimaram. Seus animais fugiram ou morreram atingidos por alguma pestilência. Algumas fazendas foram inundadas, outras atingidas por raios ou derrubadas pela ventania. Seu dinheiro nos bancos já não existia e suas padarias faliram misteriosamente. E assim foi o dia inteiro, tragédia atrás de tragédia. Pedro Cem empobreceu em um instante, e até a casa que ele morava, as paredes começaram a rachar e a casa começou a desmoronar. E lembra da mulher dele? Ela também foi embora. Pedro Cem ficou pobre e sozinho, e foi com espanto que todos na cidade viram o famoso Pedro passar a mendigar e pedir esmolas na rua, e sussurravam entre si: "Não era esse aí o Pedro Cem? Aquele homem lá que ousou desafiar Deus?" E Pedro Cem, com sua voz chorosa, só sabia repetir: "Dê uma esmola, Pedro Cem, que um dia já teve tudo e hoje não tem."
Pedro sem virou Pedro sem nada. O orgulho e a soberba não nos levam a lugar algum, verdade? Me despeço por hoje. Nos encontraremos outra vez no próximo podcast. Se não escutou os podcasts anteriores, esteja à vontade para escutá-los. Um beijo e até o nosso seguinte encontro!